Olá, seja muito bem-vindo a mais esta live. Eu sou Adolfo Claim e no vídeo de hoje eu quero estar batendo um papo sobre igrejas que se negam a estudar teologia, são pró-revelação, são pró-enganação. Então, o que eu peço para você? Se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você encontra o quê? Encontra o meu e-mail para fazer uma doação de Pix, encontra o negócio para se tornar membro. Na página inicial do canal você encontra um curso de teologia completo, ok? E caso você queira falar comigo, trocar uma ideia comigo, me segue no Instagram Adolfo Euclair e você vai ver lá meu telefone caso queira conversar comigo. E vamos a mais esse vídeo em si, ok? Tá? Então vamos a mais esse vídeo. Um amigo entrou em contato comigo, o senhor Higino, ele pediu para eu comentar uma tradução em específico, né? E eu falei, não, cara, eu já tenho. Quando eu fui ver o valor dessa tradução, só Novo Testamento, era R$ 185. Eu falei, cara, esquece. Esquece, R$ 185. Eu não vou comprar um troço desse mais nem a pau, né? Com R$ 185 eu compro muita coisa importante, né? Aí ele, não, é porque eu queria saber sua opinião sobre essa pessoa e tal. E aí eu falei pra ele, mas peraí, eu conheço essa tradução, eu tenho ela em espanhol. Eu tenho uma edição em espanhol, eu mostrei pra ele e tal. Mas mesmo assim, ele deu um apoio, deu um apoiozinho para nós, um apoiozinho completo, pá, tô feliz. Depois o outro também já chegou e falou assim, ó, 5 pra você, Adolfo. Pá, já 5 pra mim. Falei, pô, isso já é de ajuda, já é uma ajuda para adquirir o livro. Ok. E aí o que aconteceu? No meio da conversa, ele falou, não, porque essa figura, ele era contra, ele dizia, aqui vai o cerne da live hoje, tá? Chega dando like. Deixa eu só compartilhar aqui no meu Facebook. Deixa eu só compartilhar no Facebook. Copiando. Mandando pro Higino aqui o salve para ele. Salve aí, apoiador do canal. Né? É isso aí. E vamos continuar a live aqui. Tá ok? Então, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, o autor dessa Bíblia de estudo e que não sei o quê, ele era contra a teologia. Ele dizia que a teologia, ela atrapalhou o cristianismo. E eu olhei para essa situação e falei, não, meu irmão, não é possível. Não. Você pode ver que as igrejas que mais condenam o estudo de teologia são aquelas que mais trabalham com teologia, com prosperidade e revelação. A irmã lá tem a revelação, né? Mas o cara, claro, foi lá, traduziu a Bíblia, aprendeu grego, traduziu a Bíblia do hebraico. Esse cara não sabe nada de Bíblia, né? Não sabe nada de evangelho. A irmã lá que tem revelação, que sonhou com o diabo, tem, né? A irmã que foi pro inferno 15 vezes e voltou, tem, né? A irmã que viu Pelé no, no inferno, tem, né? Tem. Essa entende de Bíblia, né? Essa entende de revelação. E aí eu expliquei para ele, falei, não, eu comentei, né? Falei, ó, as igrejas que lutam contra a teologia são as igrejas que mais caem na enganação. São as igrejas que mais caem na enganação. São as igrejas que mais têm picareta. Até alguns anos atrás era muito comum você ver um monte de igreja, né? Não, eu falo de Bíblia, eu não falo de teologia. Mas falar de Bíblia é falar de teologia. A pessoa não concebe. Outra cena já aconteceu comigo também. Eu estava numa construção civil, estava eu, mais o irmão Batista, e tinha mais alguns pentecostais lá na obra, trabalhando. E aí os caras começaram a falar, né? A meter pau em teólogo. E eu lá, sentado, de boa. Tô de boa, não tem nada a ver com isso, não sou eu. E os caras metendo pau. Aí um amigo meu, Batista, chegou pra mim e falou assim, mas Adolfo, por que você não falou nada? Eu falei, cara, não se dialoga com idiota. Não se dialoga. Não se... Por que eu ia bater boca com eles? O que eu ia ganhar com isso? Não, cara, é a opinião deles, eles são contra a teologia, estavam descendo ali, não, porque tal pessoa, quando começou a estudar, esfriou, começou a estudar teologia, começou a se achar o dono da verdade, e não sei o quê, porque não sei o quê, e papapá. Falei, mano, não vou discutir com os caras. Só que depois que a conversa acabou, eu peguei um deles assim e falei assim, ó, só uma pergunta, quem é que traduziu sua Bíblia, você sabe? Não, falei, então, você está descendo pau em teólogo
mas são os teólogos que traduzem a Bíblia. A Bíblia só chegou até você porque um teólogo traduziu. Aí você está metendo o pau no teólogo, mas é o teólogo que permitiu que o evangelho fosse pregado. Porque se não fosse o teólogo, você não teria a Bíblia traduzida, você não teria a Bíblia em grego, você não teria a Bíblia em nada. Você não teria Bíblia. Se não tiver Bíblia, você não tem evangelho. Se você não tiver evangelho, nós não estaríamos na igreja hoje. Entendeu? O princípio fundamental da pregação do evangelho é a Bíblia, como um todo. Como um todo. Se você não tiver a Bíblia, se você não focar na Bíblia, ok. Só que quem é que transmite a Bíblia? Quem é que transmite a Bíblia? Quem é que transmite a Bíblia? O teólogo, porque é o teólogo que copia, é o teólogo que traduz, é o teólogo que tenta explicar. Não estou dizendo aqui que os teólogos são perfeitos, inerrantes e que não sejam tendenciosos. Os teólogos são limitados ao tempo e ao espaço, à sua limitação, ao seu conhecimento. Sim, mas é através deles que o texto chegou até nós. É através deles que o texto chegou até nós. Ponto. Aí, ó, João Silva, um apoiador do canal aí, né? Temos aí o João Silva. Temos aí o Rodrigo, Ezequiel, boa tarde. O Júnior 463. Chegou muito relevante o tema. Devemos valorizar a formação acadêmica. O papel dos teólogos exerce muitas vezes as escrituras até nós, de uma forma que possamos ler. Exatamente. Não, ou até explicar o texto mesmo. Só que o que acontece? No Brasil, e aí a gente tem que entender o contexto brasileiro. O contexto brasileiro é o seguinte, o brasileiro ele gosta de terceirizar tudo, o brasileiro ele é muito preguiçoso. Então o que ele faz? Educação. O que o brasileiro faz? Educação. Ele terceiriza, ele paga um professor. Beleza? Ele paga um professor. O cara paga um professor para educar o filho dele. Por quê? Porque ele mesmo não vai fazer isso. Ok. Salvação. O cara, ele prefere dar o dízimo, ir na igreja, pagar lá alguma coisa e terceirizar a salvação dele. A oração só vale se for do pastor. Se for do irmão, lá não vale. O brasileiro é muito assim. Ah, a rua de casa tá extremamente suja. Ele não entende, ele não fala, pô, não, mas se eu manter a minha frente limpa e o vizinho manter a frente de baixo dele limpa, a gente não suja. Não, o que o brasileiro faz? Ele pega o lixo dele, tá? Ele pega o lixo dele, joga na frente do terreno do vizinho, porque a minha tá limpa, a minha frente tá limpa, o do vizinho que limpa o dele, né? O brasileiro, ele tem essa postura. Então, quando chega no aspecto de estudo, no aspecto da Bíblia, não vai ser diferente. Eu vou falar, nossa, mas por que não vai ser diferente? O Valadares, boa noite, boa tarde, né? Não vai ser diferente. Por quê? O cara fala, não, eu estudar a Bíblia, pô, tem tanto tema difícil na Bíblia, é Deus falando que não se arrepende, Deus falando que se arrepende, é o povo que saiu do Egito, mas como é que eles foram parar lá? Eu vou assistir a novela da Record, bem mais fácil. Não é mais fácil assistir a novela da Record, pô? É mais fácil, é mais fácil. Aí o que os caras fazem? Eles deixam o que? A salvação. Não, Bíblia, quem tem que saber é o pastor. Eu saber de Bíblia? Não, você é louco. E aí, o que acontece? Aí o cara, quando ele é confrontado, ele falava o quê? Não, empurra pro pastor. Não, você quer saber, cara? Conversa com o meu pastor. Meu pastor entende de Bíblia. Eu não sou muito de Bíblia, não. Sabe, o brasileiro é muito desse jeito. Então, quando chega na hora de muitas igrejas pentecostais, e eu sei disso, os caras saem da igreja deles para ir para outra igreja por dois motivos. Quando a outra igreja tem revelação, ou quando vai ter um show de música. Não, vai ter lá um congresso de música, nós vamos para lá. Cara, eu já fui de igreja pentecostal, eu presenciei isso. Tá, e não tô criticando os pentecostais como um todo, não, porque a grande maioria dos inscritos do canal aqui são canela de fogo, tá? São canela de fogo, são canelas de fogo com orgulho. Mas, e quando a gente vai pro chão de igreja, não tô falando da galera que estuda, mas a gente vai pro chão de igreja, vai conhecer, é desse jeito. Não, porque nós temos que ir no show da Aline Barros, aí vai lá, faz o congresso. Né? Salve, Gino, e Júnior e Gino, 463, aí, ó. Essa live tá acontecendo por incentivação sua. E aí o que acontece? Quando você olha para o perfil desse pessoal, eles não estudam Bíblia. Cara, pega a Dave Leonardo, pega a Priscila Alcântara. Cara, Priscila Alcântara, cantora.
Aí você vê o que aconteceu com ela, ela não entende nada de Bíblia, já deixou. Ela não entende nada de Bíblia, ela não lê Bíblia. Só que quando ela ia no congresso, enchia. Aí você fala, pô, mas esse povo, cara, olha a referência deles. Até, inclusive, um amigo, né, eu até gravei um vídeo, ele veio mencionar, né, não, porque o tal... Cara, se você ter como esse maluco como referência, você tá fudido, cara, você não vai aprender nada, você vai errar a vida toda. Falei, por quê? Porque o cara é tendencioso demais, o cara, ele não traz toda a referência, que até a referência que contradiga ele. Ele só traz a referência que condiz com o que ele diz. E ele ignora a evidência que é contrária a ele, simples assim, né? Então, eu falei, se você tiver esse cara como centro, mas tudo bem, a gente volta lá. Então, quando você olha para o perfil de uma igreja pentecostal, na grande maioria, tá? Você olha para uma igreja pentecostal, tá? Você olha para um traço de uma igreja pentecostal e ela não é saudável teologicamente, o que eles têm? ênfase à música e ênfase à revelação. Mas quando você fala de estudo bíblico, mas quando eles falam de estudo bíblico, eles são negação. São negação. São negação. Porque você vai falar de Bíblia, o cara não conhece de Bíblia. Às vezes você está falando de um tema que é bíblico, mas porque ele não conhece ou porque ele nunca ouviu um pastor pregar, o cara ele vai dizer que você está errado. Você fala, não, irmão, tá na Bíblia, olha aqui. E o cara olha e fala, meu Deus, tá na Bíblia. Entendeu? É complicado, né? Ah, ó, eu fui um contaminado com isso há algum tempo atrás, de desvalorizar a teologia. É, cara, acontece muito. Mas isso é um processo, tá, ô Júnior, ô Higino, que acontece desde 1950. É um processo, porque, como eu disse, é um processo educacional, o brasileiro é educacional e cultural, e é um processo de picaretagem, de odiar a teologia. É um processo de picaretagem. Porque imagine lá, o pregador pregando um negócio. Você acha que o cara ele vai falar qualquer coisa, sabendo que a igreja dele... Ô, João Silva, nem deu tempo de eu chegar no seu comentário, você apagou, rapaz? Só não vou te criticar porque você é membro do canal. Só não vou te xingar porque você é membro do canal. Ele sabe que se ele tiver um público, se ele tiver uma igreja que entende de Bíblia, que entende de estudo, ele não vai conseguir enganar. Ou ele vai ter um público muito crítico. Pô, cara, quantas vezes eu assisti no sermão da minha igreja pela internet? Quantas vezes? O pregador começa a contar a história da própria vida, eu critico. Eu falo, meu, esse cara subiu aí para contar a história da vida dele ou para pregar a palavra de Deus? Meu irmão, quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes eu já falei isso? Sabe? Aí você fala, por que que eu falo isso? Cara, porque eu quero saber de Bíblia. O cara subiu no púlpito, eu quero saber que ele fale de Bíblia. Você vai para as... E o que que acontece? Um público que entende de Bíblia, que entende de teologia, que entende de história, ele é muito perigoso pro safado, pro enganador. Não tô falando de pastor, tô falando do enganador. Porque aquele cara que só sobe lá para pedir dízimo e oferta, ele não quer que o povo dele saiba de Bíblia. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai ser contra a teologia. Porque na teologia, você começa a estudar principalmente a história da própria igreja. Então, isso aconteceu comigo numa obra, eu estava trabalhando, conversando com um cara, e aí eu falei que a igreja dele, a doutrina pentecostal, ela surgiu apenas em 1914 com a Rua Azusa, que de fato, se você olhar para o surgimento das igrejas pentecostais, elas surgem a partir da Rua Azusa. O cara falou, não, a minha igreja surgiu lá no Pentecostes. Eu falei, não, filhão, não. O Pentecostes de Atos 2 é uma coisa, igreja primitiva é uma coisa, igreja pentecostal hoje é outra coisa, tem crenças diferentes, tem doutrinas, tem contextos culturais diferentes, completamente diferente, irmão. E o cara, não, porque cara, nunca ninguém disse isso pra ele. Porque se ele tivesse estudado um mínimo de história, não, porque as igrejas, olha só, porque vamos lá, esse assunto, porque a lei, a graça anula a lei. Na verdade, esse é um pensamento antinomista que advém de um pensamento
dispensacionalista. Aí você explica para a pessoa, peraí, esse posicionamento que você está tendo, ele advém do antinomismo e advém do dispensacionalismo, que é um pensamento, uma doutrina ensinada a partir de 1800 e pouquinho. É uma heresia. Só que boa parte das igrejas pentecostais e neopentecostais hoje, elas seguem isso. E a maior parte dos protestantes seguem por esse caminho. Mas não é assim. Se você olhar dentro do calvinismo, dentro do presbiterianismo, eles não são essencialmente contra a lei. Eles defendem um negócio chamado aliciancismo. Aliancismo. Alguém depois comenta aqui, contribui com um comentário, tá? Quando você começa a explicar a gama histórica, a pessoa ela nunca imaginou por quê. O pastor nunca falou isso para ela, o professor dela nunca falou isso para ela. E aí quando ela tromba com alguém que conhece e começa a falar para ela, ela acha que é tudo um grande conto de fadas, porque o brasileiro é aquilo, né? Aquilo que sai do mundinho dele é complicado. E aí entra aquilo que eu disse pro Higino. E entra aquilo que eu disse. Os enganadores, eles não querem que seu público saiba de teologia. Inclusive, até o Silas Malafaia, né? A gente brinca, Silas Maracutaia. O Silas Maracutaia, cara, ele falou o seguinte: na minha igreja, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, de forte defensor do pentecostalismo, da teologia da prosperidade, hoje ele falou o seguinte: para ser presbítero na minha igreja, tem que ter bacharel em teologia. Claro que tem que ter o bacharel voltado para a igreja dele, sem problema, mas já é um avanço. Porque ele já entendeu que tem muitos problemas. As igrejas locais, elas enfrentam muitos problemas de heresia, de dissensão, de o pessoal saindo, porque não conhece de teologia e não conhece de Bíblia. Simplesmente assim. Simplesmente assim, tá? Então o negócio é complicado, cara. O negócio é complicado. Então o próprio Silas Malafaia, ele já começou a mudar o posicionamento dele nisso. Né? Só que quando você olha para as igrejas dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 e 2000, muitas igrejas eram contra a teologia. Hoje, as igrejas, a Assembleia de Deus, já mudaram muito o posicionamento. Porque o que você tem de seminário espalhado pelo Brasil pentecostal, vindo da Assembleia de Deus, pô, é isso aí, cara. E você tem uma mudança de postura. Essa geração de canela de fogo hoje é muito mais estudiosa que as gerações anteriores. Isso eu falo, cara, porque o meu canal aqui trata do quê? De grego, crítica textual e educação, né? O que tem mais escrito aqui? Canela de fogo. Ponto. Fim de papo. Canela de fogo. Então, para mim é um motivo de orgulho. E eu não tento convencer ninguém a vir para minha igreja. Eu só compartilho o conhecimento que eu tenho e tamo junto. Entendeu? Então, assim, eu vejo uma mudança cultural. Igrejas que antes o pessoal não era fã de estudar, estão começando a estudar. Estão começando a pensar. Então, porque não tem como, cara. A internet veio, ela mudou a nossa relação com o conhecimento. Qualquer pessoa que queira buscar um tema hoje, ela busca. E ela tem acesso a quem? A Rodrigo Silva, a Augusto Nicodemos, a pessoas de alto nível intelectual e acaba quebrando por terra. Então, o que acontece? Você tem ainda igrejas que se negam a buscar conhecimento, líderes, mas é porque eles querem continuar enganando o seu povo. Essa é a ideia. Eles querem continuar enganando o seu povo. Né? E o povo quer ser enganado, né? Porque é preguiçoso, não quer estudar, continua sendo enganado. Por outro lado, nós já temos uma outra linha, uma nova geração de canelas de pentecostais que estão buscando conhecimento. E a própria CPAD já percebeu isso. O que você tem de lançamento da CPAD? Não é muita coisa acadêmica, mas, pô, a CPAD já lançou gramática, lançou dicionário de hebraico, de grego, né? Tem lançado teologia sistemática. Pô, a CPAD tá lançando uma teologia sistemática dessa grossurona, irmão. Dessa grossurona. Assim, produzido conteúdo, tipo, aí você pode falar assim, eu não concordo com a doutrina da Assembleia de Deus, mas a CPAD já prestou atenção que o público pentecostal está estudando. Porque o que aconteceu? Muitos anos eles se negligenciaram ao estudo, e aí o que aconteceu? Muitos pentecostais começaram a estudar onde? Em escola luterana, em escola batista, em escola calvinista, e o que aconteceu? Muitos começaram a se tornar calvinistas, batistas, adventistas, muitos. Parte deles se tornaram testemunhas de Jeová. E aí o que os pentecostais começaram a perceber? Não, nós temos que solidificar o conhecimento do meu povo.
Fora os problemas internos. E eu estou mencionando os canelas de fogo aqui porque eles são o melhor exemplo. Isso acontece em menor grau em outras denominações, inclusive na minha. Eles começaram a perceber que também estava tendo muito assim, problemas internos de interpretação. Então o cara interpretava de uma coisa, outro interpretava do outro, já ia lá e abria uma igreja. Quando você tem um estudo teológico, um público teológico mais maduro, pô, por exemplo, eu tenho uma doutrina, o João Silva tem outra, o Júnior tem outra, a gente senta e bate um papo sobre o assunto. Um assiste a live do outro, um acompanha o conteúdo do outro, porque a gente sabe, não, cada um tem seu posicionamento, mas eles têm a contribuir para o meu refinamento teológico. Inclusive, por exemplo, o cara que me ensinou a trabalhar de pedreiro, o cara que insistiu que eu trabalhasse de pedreiro, a gente, cara, pô, a gente debatia muito, cara, debatia muito. E era engraçado, que um debatia com o outro. Aí quando entrava alguém que queria pagar de bichão de Bíblia, nós dois juntos descia lendo o cara. Às vezes eu tava debatendo com o cara, ele vinha e me ajudava. Mesmo ele sendo canela de fogo e o outro sendo canela de fogo, mas ele gostava de ver só o circo pegar fogo. Era muito divertido, cara, era muito divertido. Então, assim, você tem essa maturidade. Você tem essa maturidade. Então, é muito legal, cara, é muito legal. Deixa eu ler aqui os comentários, né? O TT, na Assembleia de Deus Belém tem muita festividade e a ordem vem de cima. Não, cara, uma igreja ter suas festividades não me incomoda. Não é, o problema não é, por exemplo, a Assembleia de Deus de Belém ter festividade. O problema é a Assembleia de Deus enfatizar demais a música, enfatizar demais o culto de revelação e não enfatizar o curso teológico. Aí, bichão, aí é um problema. Aí é um problema, né? Aí é um problema. Pô, ultimamente tem pessoas que são até da congregação cristã do Brasil que acompanham o meu trabalho, velho. O cara, eu sou da congregação, mano. O cara da congregação estudando teologia em seminário presbiteriano. Então as igrejas hoje, elas estão mudando seu posicionamento. Algumas mais rápido, outras mais devagar. Por exemplo, me permitam mencionar a minha igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até 12 anos atrás, quando eu entrei nessa igreja, era muito raro você ver um pregador mencionar alguma coisa de grego ou de hebraico na igreja. Pregador, quando eu digo pregador, era pregador, leigo e pastor. Era muito raro. Aí, por causa do Rodrigo Silva falando de arqueologia, hoje tá na moda pastor e pregador falar alguma coisa do grego, falar alguma coisa mais voltada à teologia. E por que isso aconteceu dentro da igreja adventista? Dos anos 90, dos anos 2000 para frente, o que aconteceu? Muitas igrejas, a igreja adventista cresceu muito no Brasil. Só que aquela questão da cultura, da preguiça, cresceu também. E começaram a surgir problemas internos. E aí o que acontece? Hoje, os teólogos que estão saindo dos seminários, eles começaram a perceber isso e os pastores estão começando a correr atrás daquilo, né? Porque às vezes o problema surge, aí a gente reage ao problema. E aí começaram-se a enfatizar seminários de teologia, seminários relacionados ao estudo teológico. Ainda assim, ó. Vamos lá. Tetei, na Assembleia de Deus tem um curso básico de teologia 130, duração 1 ano e 8 meses. Tem curso médio de teologia 130, duração 1 ano e 8 meses. É 130 o curso todo ou é 130 por mês? Aí você comenta com a gente aí, tá? É isso aí, mano. Se for 130 o curso todo, é top, mano. Todos os meses? Ah, não, 130 é muito caro. É mais fácil fazer o curso de teologia na parte inicial do meu canal aqui. Ou 130 por mês, você faz um curso aprovado pelo MEC. Vai lá no canal do seu Severino Breda, ele fala. E eu não tô fazendo divulgação porque eu ganho dinheiro com isso não, tá, gente? Tá? Ah, tá, é por mês. Não, então isso aí não compensa. 130 você faz uma faculdade aprovada pelo MEC. Pelo Severino Breda. Severino Breda. Ele é representante de uma faculdade. Se inscrevam lá, canal Severino Breda. Mas vamos lá. Às vezes a pessoa usa seus talentos musicais, outros talentos na área relacionada com a palavra de Deus, porém ela mesma não desenvolve uma espiritualidade e o conhecimento profundo das escrituras. Cara, o João, isso é verdade, cara. Isso é verdade. O que tem de
músico que casa com a filha do pastor e aí ele se torna pastor depois, isso muito em meio pentecostal, e hoje isso também passou para as igrejas mais conservadoras, tá? Isso passou para as igrejas mais conservadoras, Você tem igreja hoje que é mais ou menos do mesmo jeito, o cara ele cantou um pouquinho bonitinho, vamos levar esse cara para ser pastor, porque, né, tem que levar a mensagem, porra, mano. Eu até brinco, né? Eu falo, cara, quantas pessoas se converteram por causa de uma música? De 1.000 pessoas que ouvem uma música, talvez uma. Não, vamos pôr aí, de 10 mil, talvez uma. Talvez uma. Talvez uma. Agora, quantas pessoas se converteram porque ouviram um sermão, ouviram um estudo bíblico, sabe assim? A taxa de conversão é muito maior. Então, por que a gente investe tanto em música, mas não investe mais em estudo bíblico? Cara, eu fico muito triste, e é um problema que eu enfrento, é assim, na grande maioria das vezes de sermões que eu ouço em igrejas locais, são sermões vazios. Pessoas que sobem para contar da própria história, pessoas que não abrem a Bíblia, pessoas que não sabem explicar a Bíblia. E aí, mano, eu fico triste, porque, sabe, eu vou para uma lição da escola bíblica e eu começo a mandar argumentação, conhecimento, e eu saio por ruim, saio por arrogante. Não que eu não passe dos limites às vezes, não vou mentir não, mas sabe assim, às vezes eu só tô comentando para fortalecer o contexto e eu fico triste, porque as pessoas me boicotam ou elas acham que eu tô sendo, né, é, 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 entendeu? É triste. Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer um comentário e o cara que ia comentar simplesmente fica quieto porque ele falou, pô, como é que eu vou acompanhar o raciocínio desse cara ou vou fazer um comentário que faz a diferente, né? Aí, ó, FAESP, tá? Beleza? Vamos ver aqui o comentário. Cursos são presenciais? Mano, mas vamos lá, cara. Curso. Eu pago na minha faculdade de letras menos do que isso. Na faculdade de letras que eu faço, de faculdade de letras, aprovada pelo MEC, não é curso livre, não. Tá? Maurício. Maurício, cara, eu vou responder sua pergunta, mas se vir outras perguntas nessa linha, eu não vou responder, ok? Porque os 10 mandamentos católicos, protestantes e judeus diferem. Vamos lá. Você tem os 10 mandamentos. Êxodo 20, Deuteronômio 6, se eu não me engano. Lá tem o que a Bíblia diz. Mas por que o mandamento católico é diferente? Porque o católico ele é o seguinte, ele segue uma coisa que é chamada tradição. O protestante, tecnicamente, não é 100% verdade, mas tecnicamente ele é sola escritura. Sola escritura. Então, o protestante, para extrair doutrina, ele extrai da escritura. O católico, para extrair doutrina, ele não extrai doutrina só da Bíblia. Ele extrai doutrina também dos concílios, da tradição, do magistério. Então, os católicos têm 3 sustentáculos: a Bíblia, a tradição e o magistério. Então, quando tem um concílio teológico, para eles é também considerado doutrina, de pé de igualdade com a Bíblia. Então, o que acontece? O católico ele defende o domingo, por exemplo. Mas não é com base nas escrituras, é com base na tradição, é com base no magistério, entendeu? Então é por isso que o mandamento católico, os 10 mandamentos católicos ensinados me fugiu a palavra, que eles estudam todo domingo lá, não é dominical, é no catecismo católico, diverge do que está na Bíblia, porque para eles a Bíblia comenta, mas se o magistério discordar, é válido, entendeu? Ponto, ok? Já o judeu, ele também tem outra coisa que ele extrai doutrina, que é as Sagradas Escrituras, a Torá, principalmente a Torá para eles é a base, só que eles leem a Torá com a interpretação, e alguns deles vão ler, com a interpretação dos rabinos ao longo do tempo. Então você vai ter o Talmud adicionado, Mishnah, você vai ter um monte de tradição jogada em cima do Talmud, da Torá, que a Torá fica lá embaixo e o negócio fica aqui em cima. Então você tem judeu que é especialista em Talmud, mas ele não entende de Torá.
Entendeu? É isso. Então, tá, a divergência que se dá, ela é mais metodológica. Ela é mais do princípio que se parte. Aí você pode perguntar, tá bom, mas por que então os protestantes hoje guardam o domingo e não o sábado? E não é uma questão evangelística, é uma questão de que os protestantes, Calvino, Lutero, quando eles deixaram a Igreja Católica, eles não questionaram tudo que a Igreja Católica tinha. E o domingo é uma delas. E aí você tem a tradição dos protestantes seguindo o domingo. E quando eles tentam fazer isso, não é com base na Escritura, é com base na tradição. Eles acabam utilizando, os protestantes acabam utilizando o mesmo princípio metodológico que os católicos, né? Então tem doutrinas que quando você entra no meio protestante geral, eles deixam a escritura de lado e vão seguir a tradição, igualzinho os católicos. Ponto. Não é uma crítica, é só para fazer pensar, beleza? Também, então, o magistério, o TT. Exatamente, o magistério. Você tem a herança, a teologia pela liderança hierárquica, né? Ah, importa saber que a disciplina de bibliologia atesta que somente os manuscritos autógrafos originais detêm inspiração e nem errância. Restam. Aí, ó. Eita, eu vou ter que pensar em responder isso aqui, tá, o meu amigo? Depois eu te respondo isso aqui, cara. Esse comentário aqui é top, né? Mas é interessante, ó. Fechou? Mas eu vou ter que dar uma estudada para poder responder isso aí, porque isso aqui envolve a visão de uma determinada igreja e tem muita informação para eu poder passar, tá? Aqui eu queria seguir por outro tema. Fechou? No catolicismo, exatamente, tem que seguir sem discussão, exatamente também. Ok? Ô Gabriel, tá? Eu te respondo no tocante a isso aí depois, fechou? Que você mandou no zap para mim. Então, essencialmente é isso. Maluco, tem 15 negros assistindo a live. Aí sim, meu. Tá. Aí, pô, desse jeito eu vou ter que fazer uma live todo sabadão, né? Eu não costumo fazer lives porque a live ela não dá visualização. Ultimamente, dependendo do tema, ela tem dado. Então, eu vou pedir para vocês compartilhem essa live. Não vou ficar pedindo like, mas assim, compartilha no Face, no grupo no perfil do WhatsApp, dá uma compartilhada aí que isso dá para dar uma força para porque senão eu não faço live, não compensa. Para mim compensa muito mais gravar um videozinho de 15 minutos, né? E assim, eu também não sou um cara que eu tenho pique para estar fazendo live sempre. Eu já fiz muita live aqui em canal, mas hoje eu não tenho pique. Tem dia que hoje o cara deu um insight para mim, eu falei, vou fazer uma live, mas não é sempre que eu consigo fazer. Mas de qualquer forma, compartilha essa live aí com os amigos para trocar uma ideia. E depois que essa live finalizar, deixe seu comentário também, tá? Não, mas essa pergunta sua, Maurício, ela foi relevante no tocante de uma análise, de uma perspectiva geral, histórica. A sua pergunta, ela tem o porquê. Então, beleza. Só que, assim, se eu ficar falando muito, se eu acabar respondendo muito tema nesse sentido, aí, cara, aí vai vir uma enxurrada de adventista aqui, ficar fazendo perguntas sobre um monte de coisa, e eu não vou ficar respondendo aqui, tá ligado? Não vou ficar respondendo. E não só os adventistas. Você tem os não adventistas também que só fica perguntando, cara. E aí, mano, é complicado, né? É complicado. Mas vamos lá. O Pedro Regis do canal, pelos urgentes de ser vidente de Maria. Cara, põe 1.000 pessoas na live. Porra, mano, é complicado, mano. É complicado. Vixe, aí dói no peito, né? Aí dói... Não, mas o povo gosta disso, o TT. Se eu criasse um canal aqui para ficar falando de revelação, ficar falando de Deus ter uma vitória para você. Cara, se eu iniciar um vídeo fazendo assim, cara, bomba meu canal, bomba. Se eu fazer um canal de devocional, bomba. Mas o problema, cara, é que assim, isso só vai até a página 1. O canal de devocional, sabe assim, ele só te ajuda até a página 1 e o resto? E o resto da vida cristã? Né? Muitas vezes enfatizam o seguinte: não,
Porque o batismo, nós temos que batizar tal pessoa. E aí vai lá e batiza a pessoa. E depois abandona a pessoa, cara. Sabe? Abandona a pessoa. Aí a pessoa ela não tem conhecimento, não tem quem se apoiar. Muitas vezes a pessoa ela sai de uma igreja, ela muda de doutrina, porque ela não teve um apoio doutrinário muito forte. Inclusive foi uma conversa que eu tive com um católico carismático lá no Paraná. Ele chegou para mim, seu Carlos, ele chegou para mim e falou assim, Adolfo, você vem de família católica, né? Eu falei, sim. Católica meio espírita, né? Foi então. Por que você por que você saiu da igreja católica? Eu vou te explicar o porquê você saiu da igreja católica. Possivelmente você, pelo seu jeito de ser, você saiu porque os católicos da sua região não estudavam a Bíblia. Não tinham conhecimento. Aí você, num dado momento, foi falar sobre espiritualidade e você começou a estudar a Bíblia com algum protestante, ouviu num sermão protestante, e aí você acabou frequentando. É ou não é? É. Então, exatamente. Se os católicos formassem uma questão de estudo mais profunda nas suas igrejas, porque você tem uma igreja católica em cada bairro. A formação das cidades brasileiras é o quê? Primeira igreja católica, a mercearia e 10 casinhas. Você tem a cidade formada, cara. Você tem um bairro formado. Mas por que muitos católicos se convertem ao protestantismo? Por causa do quê? O cara, ele ouve alguém falando de Bíblia, é Bíblia, é palavra de Deus. Aí ele começa a ouvir e fala, mas peraí, por que meu padre não fala assim comigo? Então, às vezes, o ser engessado na tradição afasta as pessoas da Bíblia. Por quê? A liturgia católica ela é engessada. E as pessoas acham bonito. E é bonito, não vou dizer que não seja. Não estou dizendo que a liturgia católica não seja bonita. Não, cara, é um negócio muito bem feito, muito bem organizado, reverente. Só que muitas vezes as pessoas elas têm dúvidas e elas não se sentem abertas a falar com o seu padre sobre uma questão doutrinária. Entendeu? Sobre Bíblia. O padre, muitas vezes, ele não fala de Bíblia. Por quê? A própria formação do padre é Bíblia e filosofia. Tem padres que entendem muito de Bíblia, mas eles acabam não conseguindo falar com o seu público por causa disso. Por causa que na missa, nisso, naquilo. E aí o que acontece? Você tem esse problema. Só que para resolver essa questão, você tem os católicos carismáticos, que são aqueles católicos pentecostais, que a liturgia é mais aberta e por aí vai, né? Ó, aqui, ó, o Pedro Regis está há 30 anos mentindo com revelações. Com o YouTube teve muito engajamento de falsos cristãos. Mas, Tete, tem uma missionária da minha igreja, o nome dela é Maísa Ribeiro. Ela falou uma coisa num sermão que é muito interessante. É muito interessante. Ela falou o seguinte: às vezes o falso profeta é apenas uma representação do que o povo quer, porque o povo gosta de ser enganado. Meu irmão, eu concordo com essa fala, porque, cara, eu gravei um vídeo, 2 ou 3 vídeos descendo a lenha no Romilson Ferreira. Você acredita que tem gente vindo defender o cara? Você mostra pra pessoa onde que o cara tá errando, você mostra onde que ele tá errado, você fala, mas pô, o cara marcou o arrebatamento 50 vezes, não aconteceu e você tá seguindo o cara ainda. Você está seguindo o cara ainda e a pessoa tá seguindo. Então, às vezes o falso profeta, ele é apenas uma representação daquela pessoa que quer ser enganada. E a gente é enganado na política, a gente é enganado na teologia, a gente é enganado, a pessoa quer ser enganada. E a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. Então, o mentiroso, ele tem. Porque, dizem que a mentira tem perna curta, mas corre que é uma desgraça. Né? Também, Juninho, também. Cara, você tem um pastor, concordo com você. Por que vocês estão retratando as mensagens aí, velho? Isso que você acabou de comentar é a mais pura verdade. Tem pastores que dizem, olha, não me questionem. Eu li a Bíblia mais de 10 vezes e eu sou formado em teologia. Cara, assim, ficar questionando o pastor não é uma coisa legal. Só que, meu irmão, se você estudou o tema, não viu o básico no que o cara tá falando, nem bíblica, nem histórica, você desce a lenha. Pô, trabalhando com o Valdemir, ele tem parente que foi pastor de Assembleia de Deus e tal. Esse cara que me ensinou a trabalhar de pedreiro. Certa feita, tava a gente trabalhando na casa de um parente dele, que era pastor, né? Tinha sido pastor da Assembleia de Deus há muitos anos. E o cara mencionou o seguinte: não, porque lá em Jerusalém você tinha um buraco lá, os buracos no muro que os camelos passavam. Ele foi falar isso para quem?
pra mim, que tava lá, eu cheguei pra ele, não, irmão, deixa eu só te ajudar numa coisa. Essa questão, você tá falando isso, você tá repetindo um comentário da Idade Média, feita por um padre, para tentar explicar o que era o fundo de uma agulha, ou buraco de agulha, tá? Mas eu vou dizer para você que não existe evidência arqueológica para isso, e não existe uma evidência lógica. Por quê? Por que o camelo passaria por um buraco, pelo muro de... Se os muros são feitos exatamente para proteger a cidade. Os que protegem a cidade teriam buracos. Outro detalhe, por que o camelo passaria pelo buraco, por um buraco feito no muro, se ele tem a entrada principal? Se ele tem a entrada principal para passar com o camelo, não é? O cara olhou e falou, verdade. Então veja, eu questionei o conhecimento dele, mas eu expliquei para ele o porquê que ele não tinha. E o cara foi humilde e falou, pô, legal, cara. Aí depois chegou pro Vladimir e falou, o moleque aí sabe, hein? Eu falei, velho, porque tem coisa que a gente... Então, aí depende muito da humildade da pessoa, né? Já corrigi pastor pregando. Cara, já aconteceu de eu ver pastor falar uma coisa e eu chegar na saída para ele e falar, irmão, isso não é assim, não. Não é, não. E eu, tipo, e aí o cara estudar lá, 3 semanas depois me fala, irmão, você tava certo. Eu falei, eu tô falando, bichão. Tô falando, a gente sabe, a gente estuda, a gente não é. Então, assim, por exemplo, tem coisa. Eu não sou inerrante. Eu não sou inerrante. A Virgem me disse. Ai, tem uns caras que é complicado, né? A cada hora que a gente vê uma heresia diferente. Cada hora que eu vejo uma heresia diferente. E eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Só o que eu posso fazer é seguir meu trabalho, né? Então, assim, mas nunca fiz teologia, nunca encontrei um animal, não. Ó, dizem que tem também o pastor que diz, não me questione, eu li a Bíblia toda 10 vezes, mas nunca fiz teologia. Nunca encontrei um animal, não. Ah, não entendi. Tudo bem. Tudo bem, Júlio. O Gírio. Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. É assim, cara, aí você entra na questão da humildade. Ou, você tem que ver que a pessoa tem conhecimento ou não. O problema é que esse tipo de pessoa é o cara que ensina revelação, é o cara que... bichão, é zica, é zica, é zica. Aí, ó, batemos 40 minutos de live, 16 pessoas assistindo. Muito obrigado mesmo. Né? Só tive like, né? Tá ótimo. Tem 16 pessoas numa live. Cara. Eu tava até pensando em fazer live toda noite. Falei, mas não vou ter pique pra isso, cara. Não tem assunto. Tem dia que eu tô animado, tem dia que eu não tô. Mas é isso. E como é que a gente muda isso? Bom, a cultura brasileira, pouco a pouco, ela está mudando. Ela está amadurecendo. Os canelas de fogo ainda estão sendo enganados pelos políticos, mas eu não dou mais 10 anos para político não conseguir entrar em igreja nenhuma mais. Eu dou minha palavra para vocês. Daqui 10 anos, político nenhum pisa o pé dentro de igreja para falar de política. As igrejas pentecostais ainda estão fazendo isso, mas é porque elas não perceberam a importância política que elas têm. E elas estão sendo usadas como manobra política. Tanto pela galera de direita, quanto pela galera de esquerda. Mas daqui 10 anos você vai ver que vai ser proibido falar de política dentro de igreja. Sim, eu sou de São Paulo, eu sou do estado de São Paulo, tá? Eu sou caipira, não sou da capital. Atualmente eu moro no Vale do Paraíba, mas eu sou de uma região de Leme, Pirassununga, norte de Campinas. Eu sou daquela região ali para cima, entendeu? Fechou? Mas entra muito a questão da humildade, tá? Eu fico triste, né? Porque tem muita gente que se torna pastor e ele perde a humildade. Mas tem muitos também que mantém. Tanto que boa parte da galera que acompanha meu canal aqui é pastor, se não é pastor, é presbítero, é ancião. São poucos o leigo interessado. Na grande maioria das vezes aqui é um cara que está estudando teologia. Então, eu falo, mano, eu tô falando de 13 mil pessoas aqui no canal, pô. São 13 mil pessoas, né? Que se inscreveram, que acompanham, que compartilham os vídeos. Então, a cultura tá mudando de pouquinho em pouquinho. E, cara, não tem como, né, meu? O cara assiste um Rodrigo Silva, ele não vai ficar ouvindo um lenga-lenga de pastor pregar. É fato.
Entendeu? O próprio pastor mesmo falou, vou dar uma visa lá no Rodrigo Silva para ver o que, que o cara tá falando, para ver se eu tenho alguma coisa legal para pregar. Está acontecendo muito isso. Está acontecendo muito isso. Ah, eu vou ver o que, que o Nicodemos pregou hoje para tirar uma informação legal. Tem muito pastor fazendo isso. E é uma coisa legal, né? É uma coisa interessante, sabe? Pessoas, né, fazendo canais de indicação de livro, de teologia. Isso aí também é muito importante. Né? Isso é muito importante, cada um contribuindo. Então você tem gente que tá, o público tá mais exigente. A região, o contexto que nós vivemos hoje é muito mais exigente em conhecimento, né? Exatamente, Leite. Só que eles vão diminuir bastante. Antigamente eles tinham mais espaço porque as pessoas não tinham acesso à informação tão fácil, né? Cara, por que, que os comentários estão sendo retratados? Não é eu que estou retratando, né? Ó, o Keizão, salve Keize. Membro do canal aqui também, gente. Ele é membro do canal. Claro, cara, um negócio que hoje eu sou muito contra é o tipo de igreja que põe um pastor voluntário, só para não gastar e não investe nem incentiva no estudo. Eu faço parte de um. Não, cara, mas vamos lá. Ok, aí depende da organização. Depende da organização. Cada igreja se organiza de uma forma. Eu gosto muito da organização de igrejas pentecostais. Eu particularmente gosto muito, no sentido de que eles têm o pastor oficial e tem segundo e terceiro e até quarto pastores. Eu concordo com essa organização. Porque você tem o cara que ele é o membro comum da igreja dele, que é o pastor, ele é tão gente quanto a gente. Você tem lá o pastor que ganha, você tem um pastor que ganha, você tem um pastor que ganha, e você tem os pastores que são lá voluntários. Mas esse cara é o cara que tá com a igreja. Por quê? Porque ele é um cara que trabalha, ele é um cara que paga as contas, a vida dele fica um pouco corrida, mas, pô, é o cara que, né? Então, eu concordo com essa organização, eu acho ela relevante, né? Outras igrejas seguem uma estrutura parecida. Por exemplo, na igreja adventista tem o pastor que cuida de um distrito, mas você tem os anciões locais, que eles exercem a função daquele pastor ali que não recebe. Então, você tem um ancionato, você tem um pastorado. Então, você tem uma organização muito parecida, que muda os nomes, os termos, mas eu concordo com essa organização, tá? Não é nem questão de não gastar dinheiro. Cara, a igreja ela tem que se sustentar. Uma igreja local ela tem que se sustentar. Se ela não se sustenta, tem que fechar, não tem como. Existe questão sei lá, de aluguel, de água, de energia, manutenção de pessoas, de seminário, tá? Tudo isso para levar a mensagem adiante, entendeu? Então eu acho relevante, ok? Então, assim, minha opinião é um pouquinho diferente da sua nesse sentido, tá, Casey? Os charlatões nas igrejas sempre vão existir, infelizmente, concordo. Políticos pilantras. Não, em suma, Leidson, o político ele é pilantra. Em suma, principalmente no Brasil. Escrevi 40 folhas do Salmo 23, tem poesias, não me pede porque não mostro para ninguém, tá na gaveta. Aí você faz o seguinte, Tetei, você pega uma lâmpada e coloca ela debaixo da mesa. Ela ilumina alguma coisa? É isso que você tá fazendo. Eu vou dizer de mim. Se eu fosse um cara, tá, Tetei, se eu fosse um cara que estudasse o grego só para mim, não, vou estudar meu grego, vou estudar minha crítica textual aqui. Não vou falar para ninguém, não vou ter meu canal no YouTube. Eu vou te falar uma coisa. Eu teria metade da biblioteca que eu tenho. Metade dessa biblioteca que vocês veem aqui, eu só teria metade. A biblioteca, eu só teria metade. Eu tenho 5 estantes, eu teria 2 estantes, talvez 2 estantes e meia de livro. Mas por que eu tenho 5 estantes de livros? Sabe por quê? Porque eu compartilho o meu conhecimento com vocês. E aí você tem pessoas de bom coração que olham para mim e falam assim, pô, o Adolfo está compartilhando conhecimento, então vou ajudar ele. O cara vai lá e me ajuda com 5, outros ajudam com um pouquinho mais, outros ajudam com um pocão a mais, alguns chegam e falam assim, Adolfo, vou te dar um livro, escolhe um livro aí no valor de tanto. Pá, é minha culpa. Ô Leites, você é mão de vaca, rapaz, você é mão de vaca, você nunca
eu quero uma doaçãozinha aí, rapaz. Do seu eu vou cobrar, irmão. Do seu eu vou cobrar uma doaçãozinha aí, né? Eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar. Vou cobrar. Aqui, ó. O Pix tá na descrição do vídeo aqui, tá? Você tem meu zap, é só mandar pelo zap também. Seu mão de vaca, morrinha. Brincadeira, brincadeira. Vai lá, vamos lá no canal do Leidson Oliveira e fala assim: Leidson Oliveira Murrinha. Mão de vaca, vamos lá no canal dele lá. Gente boa pra caramba, né? O Leidson é um maluco, pô, conhecimento tremendo. Mão de vaca. Vamos lá. Então, o que que acontece? Quando você compartilha conhecimento, as pessoas elas também compartilham o que elas têm de bom com você. As pessoas, quando elas veem sua luta, elas também compartilham. Então, mano, eu compartilho meu conhecimento e o pessoal compartilha também o que eles falam. Ah, Adolfo, eu não tenho o conhecimento que você tem, eu não tenho a disposição que você tem, mas eu vou te ajudar na sua batalha. E assim, velho, chega. E eu falo, o que que eu tenho aqui? Ó, assim, o que eu tenho que é top, que é doação, Gerhard Kittel, comentário bíblico adventista em inglês. Eu tenho aqui dicionários, gramáticas, Novos Testamentos, que é tudo doação, irmão. É tudo doação. É tudo doação. Obras que são doações. As principais obras teológicas que eu tenho aqui, 80% delas é doação. Então, se você tem uma tese de 40 folhas sobre o Salmo 23 e você não compartilha com ninguém, ninguém vai te abençoar. Entenda o seguinte, tem um rio, um lago, um mar chamado Mar Morto. Sabe por que, que o mar é morto? Vou explicar. Um lago, um lago que for, a água corre. Então ele vem, tem um buraco, ele fica no buraco, depois ele continua a caminhada dele. Quando ele faz isso, ele é oxigenado, ele solta o sal, então ele tem vida. Um lago que a água vem e a água sai, ele tem vida. Agora o Mar Morto, ele é chamado de Mar Morto por quê? Porque ele é um lago, ele é um mar, ele é um lago que ele só recebe água. E aí o que acontece? Junta muito sal, então o teor de sal é muito grande e não tem vida nesse mar. Então um mar que só recebe, um lago que só recebe, ele é morto. O lago, para ter vida, ele tem que receber e distribuir. Por exemplo, eu distribuo conhecimento, um pouco de conhecimento que eu tenho, compartilho minha visão de vida e as pessoas elas me ajudam. Tá ligado? Ponto. Se você compartilhar o seu conhecimento, TT, pessoas vão começar a compartilhar coisas com você. Entenda o seguinte, um homem, ele só é amado, porque crianças, mulheres e cachorros são amados pelo que são. Os homens só são amados pela capacidade de provisão deles. Então, por exemplo, eu provei um conhecimento para vocês, vocês concordam, vocês me amam, vocês me apoiam. Se eu não ajudasse em nada aqui, vocês não me ajudariam. Essa é uma verdade que precisa ser compreendida. Então, quando eu falo para você, você escreveu 40 folhas sobre Salmo 23, compartilhe. Compartilhe, beleza? Mas eu acho que eu entendi a piadinha, né? Escrevi 40 folhas sobre Atos 2:1 e tá na minha gaveta e nunca compartilho. Tem uns caras que é assim também, né? Entendeu? Então, fica a minha dica, tá? Para quem para quem tá acompanhando a live aqui. E é isso aí. E eu achei muito legal, cara, o irmão aqui, o código 17, o senhor Valadares. Ó, o único problema é que tá Gabriel aqui, mas não tem uma morena na foto. Tá bom, tá bom, tá bom. Acontece isso. Vocês querem compartilhar alguma coisa? Eu vou lá beber um gole d'água. Fechou? E vamos ver se eu não esqueci nada.
Eu voltei para ficar aqui. Oh, escrevi 45 folhas sobre a passagem de Mateus quando o Pedro andou sobre as águas. O animal foi erro do teclado. Nunca encontrei pastor assim. Eu guardei porque não estou preparado para expor. Estou me preparando coisas internas minhas. Ei, tá tentando sair do armário então, TT? TT, sai do armário, cara. Sai do armário, mano. Hã? Se você... Bicho, vamos lá. Deixa eu explicar pra você uma coisa. Pra mim é fácil, porque eu sempre fui um cara muito de falar. Eu sou um cara assim que, porra, mano, eu tenho que falar, eu tenho que compartilhar. Eu vejo um negócio, eu compartilho. Pô, tô estudando sobre história do Brasil, eu compartilho. Estou estudando sobre Segunda Guerra Mundial, eu compartilho. Eu li um livro, eu compartilho. Eu sou muito disso. Eu sou muito. Dá pra ver, né? Dá pra ver que eu sou desse jeito. E eu tenho muitos amigos que eles falam: não, cara, mas eu não tô pronto. Não, cara, mas eu não me sinto preparado. Olha, é o seguinte: tem coisa nessa vida que você tem que simplesmente ir fazer. E aí você vai se preparando pelo meio do caminho. Cara, volta lá, volta. Imagine se eu fosse começar meu canal só quando eu tivesse preparado. Hoje eu tenho, cara, muito obrigado. Hoje eu tenho um canal com 13 mil inscritos, né? Tem mais de 10 mil. Tem um canal com mais de 10 mil inscritos, 1,5 milhão de visualização no YouTube. Eu tenho uma estrutura de computador aqui, tenho meu escritório, minha biblioteca, mano, que é meu orgulho, cara. Eu fico orgulhoso de ter meu escritório aqui. Tenho orgulho dos amigos que eu tenho, dos companheiros de batalha que eu tenho. Sabe assim, cara, eu me orgulho dessas coisas, eu me orgulho dos inscritos, me orgulho, né, do contexto. Sabe, eu tenho orgulho. E tudo isso começou, sabe como? Eu gravando o vídeo com uma câmera emprestada, sem edição, sem nada, só gravava o vídeo, som baixo. Com o passar do tempo fui melhorando, fui me especializando, fui aprendendo, fui compartilhando. E eu te pergunto, eu estava pronto? Não, cara. Eu fui amadurecendo. Se você vê a mudança que desde o primeiro vídeo até o vídeo de hoje, a mudança que eu tive, cara, é absurda, cara, é absurdo. Pergunto, o Adolfo lá tava pronto? Não tava, mano. Entendeu? Só que você vai se preparando pelo longo do caminho. É claro que tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que, por exemplo, eu sempre tento tomar o máximo de cuidado aqui no meu canal é qual? O cuidado que eu tenho é toda informação que eu trago, eu tento ter base. Se eu tiver base pro que eu tô falando, eu sustento. Se eu falar uma coisa que eu não consigo sustentar, eu retiro o vídeo. Se foi uma argumentação, se for uma argumentação que ela afeta a estrutura do pensamento, eu evito. Então, por exemplo, eu evito trazer temas que eu não consiga sustentar na argumentação. Ponto. Porque eu gravo muita coisa ao vivo, né? Tipo, eu não tenho roteiro. Ah, eu achei o tema legal, pego a câmera, ligo e gravo o vídeo. Eu faço assim. Só que eu tenho um preparo antes disso. Eu tenho um estudo anterior. Entendeu? Então é isso. Mas, sai do armário, TT. Vamos lá, todo mundo comenta aqui. Sai do armário, TT! Sai do armário, TT! Erva venenosa, venenosa, ela é venenosa. Vamos lá, mano, sai do armário, TT. Crises internas? Não pode, velho, não pode, sai do armário. Solte suas feras, rapaz. Eu rajo, Big Daí. Ô, Leidson, cara, não vou mentir pra você não, cara. Ultimamente eu tenho me preparado para pisar o pé na sala de aula mesmo, né? Então, prestei concurso, eu tenho estudado muito sobre história, né? Então, tô lendo sobre o Império Romano. Então, eu tô muito mais nessa pegada, sabe? Tanto que vocês podem ver que eu diminuí a quantidade de vídeo aqui relacionada a grego e crítica textual por causa desse momento da minha vida que eu estou focando. Se ano que vem eu conseguir dar aula numa escola meio período, aí eu vou conseguir voltar a estudar os temas de crítica textual com mais profundidade. Mas eu estou precisando me atualizar em algumas coisas de crítica textual. Quando eu digo me atualizar, tem alguns livros que foram lançados que eu eu estava por fora. Porque, cara, assim, né, Leite, você tá ligado.
você acompanhou minha trajetória. Muito tempo eu estudei grego e crítica textual na minha vida. Só que hoje, pela formação acadêmica que eu tenho, que é história, eu tô tendo que me atualizar em outras matérias, tipo Império Romano, Segunda Guerra Mundial, História do Brasil, né, literatura como um todo. Também estou fazendo a faculdade de letras. Isso vai ajudar a abrir uma porta de ensinar e também mais uma porta aqui no dentro do canal, né, que é um aprimoramento meu para linguística, para a língua portuguesa, para tradução. Então, assim, eu estou com outros projetos na minha vida nesse momento que não permitem com que eu continue produzindo conteúdo sobre crítica textual. E vamos lá, Leidson. O que eu já expressei de crítica textual aqui, irmão, já dá para o pessoal evoluir bastante. Então, eu não vejo mais tanta necessidade em eu insistir no estudo de crítica textual, porque, cara, praticamente todo o meu conhecimento de crítica textual eu já joguei aqui na internet. Tá aqui em vídeo. É só o cara assistir. Já disponibilizei minha apostila de o meu curso de crítica textual em 4 volumes, que foi assim, ele existe hoje porque tive alunos que ajudaram com doações que o pessoal fez. Então, o que eu pude contribuir de crítica textual tá feito. Eu não vejo necessidade de eu continuar insistindo muita coisa. Tem coisa ainda que eu posso trazer, mas o quê? Tudo que eu podia falar para direcionar o estudo de vocês, eu já falei. Eu já falei, cara. Eu já, né, já, sabe assim, tá aqui. Então, eu sinto necessidade que eu tenho que ir para outros campos. Não que eu vá parar de falar de crítica textual, não é isso que eu estou dizendo. Eu vou continuar trazendo conteúdo aqui de crítica textual, mas assim, num grau menor. Num grau menor, cara, porque por muito tempo eu falei. E já tem, cara, tudo que é importante de crítica textual, pelo menos eu já comentei, né? Já comentei. Ê, TT, já saiu do armário? Sai do armário, TT. Tá? Então, projetos de crítica textual nenhum por enquanto. Dificuldade de tempo por causa aqui da faculdade, está no fim. Aí puxou muito, exatamente. Johnny Literato, aí Literato. Estou com o tempo meio corrido por algumas alterações de trabalho, tentando encaixar um tempinho para os estudos. Gostaria de ouvir você. Mano, estuda o que dá, quando pode, como eu falei. Por exemplo, minha vida hoje, eu tô trampando de pedreiro, até fevereiro, espero. Já até falei pro cara que eu tô trampando, ó, se o pagamento aqui não der ruim, até fevereiro eu tô aqui. Talvez até mais. Mas então, se eu conseguir atribuir aula para fevereiro, por exemplo, e eu conseguir dar aulas, irmão, eu vou meter bronca. Porque eu vou dar aula meio período e eu vou ter meio período para poder estudar. Agora, trabalhando de pedreiro, eu tenho muito menos tempo, tá ligado? Eu tenho muito menos tempo. Então, eu tenho que me virar de acordo com o tempo que eu tenho. Eu conseguindo uma turma para dar aula e tendo um salário fixo de professor, aí as coisas andam melhor para mim. Vão andar melhor, entendeu? Vão andar melhor, mas eu tenho que, né? Tem que esperar o ano que vem, 2024, né? É aquilo que eu falei, se o canal aqui batesse 100 mil inscritos, batesse 10 mil visualizações por dia, pô, eu não precisava estar trampando de pedreira, eu poderia estar dedicando mais tempo ao estudo de grego, de crítica textual, mas não dá, não dá. O meu canal caiu em visualização. Caiu, aí você fala, por que caiu? Porque o YouTube mudou o algoritmo, porque eu postei menos vídeo, porque o pessoal tem compartilhado menos os meus vídeos. Então, assim, é isso. Eu não sou um canal, meu canal não é um canal de treta. Não é um canal de treta. Porra, o cara. Já aconteceu de um cara vir querer tretar comigo, entrar no meu canal, começar a acompanhar os vídeos e se tornar seguidor do canal. Acontece muito isso. Porque o cara chega a ver, o Adolfo é isso, o Adolfo é aquilo, ele fala desse jeito. O cara vê um vídeo, vê outro. Porra, mano. O cara tem conhecimento. Vamos anotar o que ele tá falando. Então é isso. Então, por hora, eu estudo quando dá. E o problema é que eu tenho a faculdade de letras em inglês para terminar. Então, eu vou terminar ela em fevereiro. A intenção é terminar ela em fevereiro. E então não dá, cara. Tem coisa assim que eu queria, mas não dá. Às vezes tem concurso para estar prestando, né? Já passou, mas tudo bem.
Então seria isso. E, TT, já saiu do armário? Ah, tem que sair do armário, TT. Né? No outro ano, vou começar a comentar livros que tenho aqui de crítica textual. Preciso voltar a falar sobre o tema. Cara, hoje, graças a Deus, assim, o meu canal, ele surgiu diante de uma necessidade. Qual foi a necessidade? Você não tinha ninguém no YouTube falando de crítica textual e grego. Você tinha lá o Sabino. O Sabino, ele não é muito de falar de crítica textual. O Sabino, ele falava mais do processo de exegese, de interpretação. Quando eu comecei meu canal aqui em 2015, final de 2015, início de 2016, não tinha ninguém no YouTube falando de grego e de crítica textual. Hoje já temos mais pessoas falando. Né? Tanto que eu digo, o meu canal foi o primeiro canal a falar de crítica textual e grego do Novo Testamento. Então eu tenho orgulho de dizer isso. Só que eu também tenho orgulho de dizer que eu não tenho mais a necessidade de falar tanto sobre o tema, porque muita gente já tem falado. Tá? Então eu fico feliz que eu participei. Tem canais que são maiores do que o meu, hoje, que começaram depois de mim. E, cara, bola pra frente, fico feliz. Tem canais de amigos meus que começaram comigo que hoje tem 3 mil, 4 mil inscritos. Fico feliz, entendeu? Fico feliz. E assim vai, beleza? O Johnny Literato. É muito assunto, cara. Não sei como você consegue. Eu faço o seguinte, Johnny, eu ignoro. Tem coisa que eu tenho que ignorar. Tem assunto que eu tenho que ignorar. Eu aprendi isso, eu aprendi a fazer recorte. Então, opa, eu vou estudar História do Brasil. Então eu estudo História do Brasil e dane-se o resto. Opa, eu vou estudar Império Romano. Estudo Império Romano e esquece o resto. Porque se você for estudar tudo de uma vez, você tá lascado. Então eu tenho prioridade a determinados temas. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu tenho que ler. Legislação de professor. O que eu posso e o que eu não posso fazer e falar dentro de uma sala de aula. Eu preciso estudar sobre esse tema. Entendeu? Para evitar problemas para mim e para a escola. E é simplesmente assim. Então, cara, nesse sentido. Fechou? Vamos lá, Johnny Literário. Poderia comentar sobre o porquê estudar latim? Estou querendo iniciar por causa dos clássicos latinos e tentar progredir nesse sentido. Mas eu gravei um vídeo, o vídeo anterior a esse eu já gravei, cara. Você não tinha nem que estar perguntando isso para mim. Vai lá ver o vídeo. Mas eu vou dar uma resposta. Latim é uma das línguas antigas. Grego, hebraico e latim. São 3 línguas que todo mundo devia estudar. Nós do Ocidente, principalmente o latim e o grego. Ponto. Só por isso a gente já devia estudar. Só por isso. Outra coisa, o latim, muitos teólogos escreveram em latim. João Calvino, Lutero, e por aí vai. Aí, ó, é isso aí, Leidson. É isso aí. É isso aí, Leidson. Tamo junto. Tem que meter bronca mesmo, entendeu? Então, o latim ele é importante por causa disso. Assim como o grego também. O Olavão fala que a gente sabe fazer um mapa da ignorância para começar a se entender isso. Exatamente, João Yoko. Concordo com seu comentário aqui, tremendo, tá? Você não encontra razões no momento para começar. Então não começa, pô. Eu só começo a estudar um tema quando eu sinto necessidade de entender o tema. Então, por exemplo, eu não sinto a necessidade de não ter o tempo para estudar latim profundamente. Eu não estudo. Só que eu também não entro no tema. Eu não tenho tempo para falar sobre o judaísmo, para estudar sobre o judaísmo. Eu não falo. E bola para frente. Simples assim, sem segredo, tá? Então, se você não encontra uma razão forte para estudar latim, foda-se, esquece o latim. Vai estudar o que você acha que é importante. Porque você estudar um tema que você não tem vontade, cara, é a coisa mais broxante que tem. Sabe? Não, eu tô mandando a real aqui. Estou mandando a real, não é? É papo de homem, é papo assim. É papo de homem aqui, entendeu? Eu sei que vocês têm culhão pra aguentar isso aí, né? Entendeu? Porque, cara, imagina eu, tenho que estudar fonética da língua inglesa. Cara, eu tô queimando no sol o dia inteiro, carregando bloco, sentando bloco e cavando buraco, e eu tenho que chegar e estudar esse tema? Você é louco, irmão. Linguística, até a gente vai, vamos estudando linguística, pô, eu curto. Eu não entendo nada, mas eu acho da hora linguística, né? Eu não entendo nada de linguística, mas eu gosto de estudar, é da hora, mano, pô. Só que não é
Outra pessoa até não gosta de linguística, entendeu? Tem pessoa que não gosta de estudar linguística. Só que, né, tem coisa que não tem como. Por exemplo, eu tenho que responder um questionário sobre fonética da língua inglesa. Boa, é obrigatório, eu tenho que estudar. Só que eu tenho que achar um tempo, um momento que eu vou fazer isso. Já era, entendeu? Não, Kenner, eu não fui chamado para isso ainda. Cara, é assim, Kenner. Eu sou um cara simples. Meu sonho é virar presidente dos Estados do Brasil, declarar guerra contra a Argentina, porque aí a gente vai ter neve, melhor churrasco do mundo, o Papa, e ainda vamos ter grandes jogadores como Maradona e Messi. Pensou? É, quer um sonho mais simples do que esse? Não, não, né? Brincadeira, não. Meu sonho, assim, cara, o que eu acho que eu nasci para fazer na vida, eu sou teólogo por engano, tá? Sou teólogo por engano. Mas a missão minha missão é pisar numa sala de aula e trazer temas, fazer a molecada estudar. Entendeu? É isso. Sinceramente, eu me sinto realizado quando eu tô numa sala de aula lidando com adolescentes de 16, 17, 15, 14, 13, 12 anos, falando sobre história, tá ligado? Minha realização é essa. Tanto que eu nem tenho vontade de fazer um mestrado ou um doutorado. Não, cara, a única coisa que eu quero é pisar o pé na sala de aula, meter bronca. Já tô realizado profissionalmente quando eu faço isso. E esse ano de 2023 eu consegui realizar isso. Fui chamado para substituir, ser professor substituto. Não tive turma, mas fui professor substituto. Cara, é, é top, mano. 2026, peraí, em 2026 eu vou ter quantos anos? 2023 eu tenho 31. Eu vou ter 34 anos. Eu acho que para se tornar presidente do Brasil, você tem que ter pelo menos 35 anos. Então, em 2027 eu teria que ter 35. É. Deixa eu só fazer uma conta aqui. Deixa eu só fazer uma conta. 2026 menos 1992. Não dá. Acho que daria para me candidatar a presidente, sim, porque aí eu teria 35 no 1º de janeiro, né? Então, quando eu fosse empossado, eu teria 35 anos de idade. Tem que ter pelo menos 35 anos para se candidatar a presidente e a governador do estado de São Paulo. Para ser governador do Brasil, tem que ter pelo menos 35 anos. E presidente é a mesma coisa. Você não pode um moleque de 20 anos de idade lá virar presidente. É impossível. Entendeu? Então, assim, mas, tirando essa parte de zoeira à parte, eu sou um cara realizado quando eu piso o pé numa sala de aula. Quando eu compartilho meu conhecimento com a molecada. Tipo, isso que eu tô fazendo com vocês, eu faço na sala de aula. E você não tá ligado, cara, como que a molecada curte. Meu, é muito doido, cara. É muito doido, cara. É muito doido. Mas, minha gente, batemos 1h13 de live, né? Eu estou na vida de conseguir passar em um concurso público, mas é trevoso. Cara, é assim, né? Eu, Clair 2026. Vamos ver. Né? E assim vai. Já era, porque eu faço aniversário 1º de janeiro, né? Então, ano que vem eu tenho 32. Então, 1º de janeiro. É isso aí, ó. Pô, já era, mano. Então, 2026 eu posso me candidatar a governador do estado de São Paulo. Aí, ó, vai ser louco, né? Chega de mentiras cabeludas. Vote no Careca. Adolfo para governador do estado de São Paulo. Hã? Hã? Hum, hum, hum. Qual que é minha promessa de campanha? Declarar a independência do estado de São Paulo. Declarar a independência do estado de São Paulo. O que mais? Não, essa seria a minha meta. Declarar a independência. Pronto. Vamos declarar a independência. São Paulo é só um atraso de vida para o Brasil. Nós somos um atraso de vida para o Brasil, né? A gente é um atraso de vida e eu vou provar por quê.
Pega aí os políticos que fizeram merda no Brasil. Lula. Onde é que ele se candidatou? São Paulo. Vamos pegar Bolsonaro. Bolsonaro é paulista. Hoje ele é no Rio de Janeiro, mas ele é paulista. Tá vendo? Então nós temos que parar com isso, cara. A gente só tá estragando o Brasil. Os paulistas estão estragando o Brasil. Então nós temos que declarar a independência para que o Brasil caminhe, né? Para que haja desenvolvimento. Tudo bem, brincadeira. Felipe Clafni, boa noite. Célio, Adolfo, eu sei da importância do estudo e compreensão do grego e do hebraico. É possível ser fera na Bíblia, nas doutrinas da igreja, sem esses conhecimentos das línguas? É assim, Célio. Se você conhecer a história da igreja, conhecer Bíblia, na tradução que você lê, você vai ser bom. Só que tem uma coisa. Você nunca vai ser um exegeta. Mas nunca. Entendeu? Nunca. Então, por exemplo, você vai ser um cara que entende de teologia sistemática pra caraca. Aí você vai discutir comigo. Aí eu abro o texto no grego, explico para você, dou o desenvolvimento histórico dele, e você vai ficar com mão abanando, sem poder refutar ou responder. Essa é a diferença. A teologia sistemática ajuda demais, o conhecimento de história de determinada igreja ajuda demais. Só que, irmão, se você não manjar de grego, de hebraico, não ter noção de arqueologia, não ter noção de geografia, não ter conhecimento histórico, né, método de pesquisa, você nunca vai superar um exegeta. Nunca. Tanto, Célio, que eu falo para você, eu não sou apologista. Hoje eu me considero mais apologista, porque eu me envolvi nisso. Maluco, eu cheguei já dando com os dois pés no peito de muito apologista veterano. Aí você fala, por quê? Porque os caras não conhecem de grego, não tem metodologia de estudo. Os caras só ficam apresentando o tema pela metade, eu vinha e mostrava o tema completo. Então, cara, eu fiquei... Cara, muita gente me conheceu pelo trampo apologético por causa disso. E eu nem gosto de fazer apologética, entendeu? Por quê? Por causa do conhecimento de grego e de crítica textual. Simplesmente é isso aí. Então, mano, teologia sistemática é importante, pô, ainda falta, eu preciso ter algumas teologias sistemáticas aqui na biblioteca, mas primeiro preciso aumentar minha biblioteca no lado de história. Mas assim, irmão, não aguenta, o cara não aguenta, velho, não aguenta. Você pode ver debate, você põe lá o Sérgio Monteiro, põe o Alvailate, contra qualquer um, mano, os caras guardam no bolso, Teve um apologista que ele falou assim, não, porque o texto de Romanos diz isso. Aí o Vailate olhou e falou, mas no grego tá errado, a tradução em português tá errada, porque no grego diz isso. Aí o cara falou, mas eu não sei grego. Aí ele olhou e falou assim, o azar é seu. O azar é seu. O cara falou assim, e é nesse naipe, irmão. É nesse naipe. Então, assim, é importante grego e hebraico. Por outro lado, também só conhecimento de grego e de hebraico não responde todas as dúvidas. Então a gente tem que fazer o quê? Uma oscilação. E é o que eu estou passando. Por muito tempo eu estudei muito grego e crítica textual do Novo Testamento. Hoje, só o grego e a crítica textual não respondem minhas perguntas. Então eu tive que ir para onde? Para a história. Aprendi muito sobre interpretação de texto bíblico lendo sobre o Império Romano. Hoje, o conhecimento de latim para mim é imprescindível para fazer crítica textual, coisa que até 5 anos atrás, 3 anos atrás, eu não achava tão relevante. Não era tão necessário. Hoje, para mim, quando eu vou fazer crítica textual do Novo Testamento grego, eu vou na Vulgata para dar uma olhada com o que os manuscritos na Vulgata dizem, entendeu? Então, a gente tem que ir dosando, né? Aumentando o conhecimento, né? Uma coisa que me ajudou muito na minha visão de interpretação foi estudar a faculdade de História, né? Que eu aprendi a lidar com documentos, coisa que eu não aprendi no curso de teologia. Então, por exemplo, tem coisa que eu passo, métodos de estudo que eu passo para vocês aqui, que não foi no curso de teologia que eu aprendi, foi no curso de história. Entendeu? Sacou? Então é isso aí. Apologética não dá para mim. Sabe, entrar no campo apologético sem saber o básico de línguas originais é passar vergonha. Exatamente. Exatamente, o Leidson. Exatamente. Mas é isso aí.
Um salve, minha gente. Vou indo, tá? Um abraço, bom sábado aí para vocês descansarem. Agradeço a todos que participaram da live. Deixem seu like, compartilhe essa live com amigos, nos grupos. Linguística é necessária para fazer interpretação, ó. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos livros de teologia sistemática eu trouxe aqui para vocês? Vamos lá. Comece. Quantos livros de teologia sistemática eu tenho na minha biblioteca? Hã? Quantos livros de teologia sistemática eu tenho na biblioteca? Hã? Nenhum. Nenhum. Quantos livros de linguística eu tenho na biblioteca? Eu vou contar aqui para vocês, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu tenho 30 livros de linguística. Isso que eu estou vendo aqui. Fora livros relacionados à gramática, né? Que é gramática aplicada. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. 30 livros de linguística. E eu tenho mais uns 10 livros sobre metodologia de pesquisa. Então, eu acho que linguística é necessário sim para interpretação. Eu acho que é muito, mas muito necessário. Beleza, João? É isso aí. Para vocês, um abraço. Exatamente, Leidson. Você acha que eu vou pagar 200 conto numa teologia sistemática se com 200 conto eu consigo comprar outra coisa? Né, bichão? É isso aí. Um abraço a todos, compartilhem essa live, deixe seu com os amigos, tamo junto e muito obrigado a todos. Também, depois dessa live terminar, deixe seus comentários para a live continuar, porque quando vocês comentam num vídeo meu, o YouTube ele joga o vídeo para cima. É isso aí, um abraço e fui.